Paulo Pimenta, nosso colunista, sempre às sextas-feiras, falando de literatura para todo mundo. Ele que está aí em férias eternas, continua viajando, mas está conosco ao vivo, por vídeo. Paulo, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ariane. Bom dia, Diego. Bom dia ao outro Diego que está aí no estúdio também. É uma alegria muito grande estar aqui. As férias estão no fim. Obrigado por me colocarem logo no comecinho do jornal hoje. Vou correr para o aeroporto para voltar para Brasília em paz, se Deus quiser. Buenos dias, Paulo. Tem aquela frase que é assim, deixa o homem trabalhar, a gente tem que falar também, deixa o homem descansar, que ele merece também, deixa o homem curtir. Por favor, depois de 2 anos sem férias, estava precisando. Vai voltar inspirado aí por Gabriel Garcia Marques? O Paulo Pimenta está na Colômbia, nossos queridos ouvintes. Com certeza, Diego, que foi uma experiência maravilhosa. Inclusive, o primeiro livro que eu trago hoje chama-se Gabo e Mercedes, Uma Despedida, que é um relato escrito pelo filho do Gabriel Garcia Marques, o Rodrigo Garcia. Eu achei muito interessante esse livro. Eu tinha lido antes de vir para a Colômbia e andando aqui pelas ruas de Cartagena, isso me tocou ainda mais, assim. O Gabriel Garcia Marques, que é um dos maiores autores, né, da nossa literatura mundial, faleceu em 2014 e o filho dele resolveu escrever esse livro, repito o nome, Gabo e Mercedes, Uma Despedida, sobre os últimos dias do pai. Acaba que ele coloca também ali um pouquinho sobre o fim da vida da mãe, da Mercedes e tudo mais, mas é um livro que traz a essência daqueles últimos dias. Ele mexe muito com a gente e eu acho que é uma literatura mais fácil para você compreender o Gabriel Garcia Marques. É óbvio que não é o livro dele, não tem a essência do Gabo, mas você consegue entender quem foi esse autor sem necessariamente precisar ler as obras dele. Eu não sei se vocês já leram, mas eu acho um pouco difícil até a literatura do Gabriel Garcia Marques. 100 Anos de Solidão, O Amor nos Tempos do Cólera, é uma literatura que eu acho um pouco rebuscada, a quantidade de personagens ali, você acaba se perdendo em todos aqueles nomes e sobrenomes, mas não sei, queria ver o que vocês acham, o que vocês conhecem do Gabriel Garcia Marques, ele que foi Prêmio Nobel de Literatura em 1982. Bom, eu já li 100 Anos de Solidão e eu entrei, acho que nessa aí que o Paulo falou, de achar um livro muito bonito, uma história boa, mas às vezes eu me senti um pouco perdida por conta dos muitos nomes. Você falou dos muitos nomes, parecia que era eu, sozinha aqui mentalizando. E aí eu não sabia quem era o personagem, esse é tal, esse é tal. Mas a história é boa e o jeito dele de escrever é lindo, assim, pra gente que é jornalista, eu falo que quando eu não tô lendo, eu fico sem palavras, assim, eu perco as palavras. E aí, quando eu tô lendo um livro, eu ganho mais palavras, assim, é incrível. Pô, bonito né? isso, hein? Eu fico sem palavras na prática mesmo, assim, na hora de conversar, na hora de falar aqui no jornal, me faltam palavras, o repertório fica meio vazio. E aí, lendo livros assim como o dele, com palavras bonitas, com palavras que eu até não conheço às vezes, eu tenho que pesquisar para eu passar a conhecer, eu ganho mais palavras. Eu gosto desse tipo de... Que bonito, leia para ganhar palavras. Parece até um mote de propaganda aqui, ó. Muito Você viu isso? Eu também li 100 Anos de Solidão e foi muito profundo, mas foi na época da faculdade, foi para um trabalho da faculdade. Eu até gostaria de reler, sabe? Você faz isso, Paulo? Você relê livros em outros momentos da vida, com mais maturidade, talvez, com mais experiências, para ver se consegue pincelar uma coisa diferente? Leio sim, Diego. Eu acho que um livro que todo mundo releu, assim, a grande maioria, foi O Pequeno Príncipe, né? Que a gente entende de formas diferentes ali. A gente normalmente lê na fase da escola, depois quando você lê mais velho é completamente diferente. Eu fiz isso com o Feliz Ano Velho também, entendendo uma outra parte, inclusive Marcelo Rubens Paiva, a gente vai falar dele daqui a pouquinho. Eu acho que quando você lê Feliz Ano Velho, adolescente, nos livros para o vestibular, e você lê Feliz Ano Velho mais velho, é uma realidade completamente diferente. Um outro que eu gostei muito, eu já recomendei, inclusive esse meu livro está emprestado com a Ariane, é bom a gente ter a listinha de quem a gente empresta livros, Morangos Mofados. Cobrança Aí, é um pública livro aqui, ótimo ó. para você reler.
Morangos mofados é Mas uma eu acho beleza, eu vou te que devolver. Paulo, a gente fica preso no delay. Uma hora vai, outra hora não vai, mas continua, fica à vontade. não, sem problema. Só para a gente voltar nesse livro do Gabo, do filho que escreveu, né, o Rodrigo Garcia, o Gabriel Garcia Marques começou a sofrer de demência no final da vida. E tem uma frase no livro, um trecho, em que ele está conversando com a secretária. E aí a secretária encontra o Gabriel Garcia Marques no meio do jardim, ele está lá olhando para nada, e aí ela pergunta o que ele tinha ido fazer ali. E aí ele disse, chorar. E aí ela está chorar, mas o senhor não está andando. E aí o Gabriel Garcia Marques, daquele jeito dele, vai e retruca. Estou sim, mas sem lágrimas. Você não percebe que minha cabeça está uma merda? E aí o Gabriel Garcia Marques acaba falecendo pouco tempo depois. A demência é uma doença que pega a família dele, né, já há bastante tempo. E as cinzas do Gabriel Garcia Marques foram depositadas aqui em Cartagena. Então, aqui tem um busto dele de bronze, onde estão as cinzas, tem todo um ambiente ali, com os quadros, uma história, fala dele, fala da Mercedes. É uma história muito bonita, e eu recomendo a todos que não queiram começar pelos livros maiores do Gabriel Garcia Marques, que comece pelo livro de despedida, Gabo e Mercedes, né, escrito pelo Rodrigo Garcia, um livro super curto, são 112 páginas, você lê em uma sentada, assim, é super rápido. Eu me lembrei de outro escrito que eu li de Gabriel Garcia Marques, Paulo, Ariane, que faz alguns anos já, eu estava no Pier 21, e aí eu errei o horário do filme, do cinema, fui na livraria e comprei, eu estava tentando lembrar o nome do livro, mas achei aqui, Eu Não Venho Apresentar um Discurso, em português, que é uma coletânea de 22 discursos que o Gabriel Garcia Marques fez em ocasiões diversas. E eu me lembro que eu sentei para tomar um café no Pia, e quando eu vi eu já estava terminando de ler o livro, esperando o filme. Isso anos atrás, esse livro foi lançado em 2010. Então é uma dica também para quem nunca leu Gabriel Garcia Marques, começar lendo os discursos dele, que eram grandes textos já por si só, Paulo. Certamente isso casa junto com o que a Ariane falou, né, agora sobre você ter mais vocabulário, aumentar o repertório, principalmente nesses textos curtos, nos discursos, a gente acaba pegando coisas para as nossas vidas, né? Você vai ali conversar com um chefe, com alguém, vai num date, você pega alguma ideia dali e já consegue, aproveitando essa poesia do Gabriel Garcia Marques, você participa disso. Um outro ponto agora que eu queria trazer, só para a gente dar continuidade, é o outro livro que eu trouxe, chamado Do Começo ao Fim, do Marcelo Rubens Paiva. Marcelo Rubens Paiva, que escreveu Feliz Ano Velho, em 1982. Então, já passa dos 40 anos aí, acho que muita gente leu. Foi um livro super vendido no Brasil, em que ele expunha, né, o acidente que deixou ele tetraplégico naquela época. E aí hoje a gente já tem mais de 1,5 milhão de exemplares vendidos de Feliz Ano Velho. Foi o grande livro pelo qual Marcelo Rubens Paiva se tornou conhecido, mas no ano passado ele lançou Do Começo ao Fim. É um livro que lembra muito a escrita dele, o Marcelo Rubens Paiva não perde essa essência, mas fala sobre um assunto completamente diferente, que é quase um arrependimento do homem que ele foi. Mostra ali como se fosse um homem tóxico, sabe? Na nossa linguagem de hoje, e ele mesmo fala isso. O Marcelo, que passa dos 60 anos, ele disse que esse livro é como se fosse uma volta ao passado para que ele pudesse rever as coisas que ele fez e meio que pedir desculpas. Não sei assim, se ele pede desculpas no livro, mas o livro já começa com uma carta, um bilhete de uma ex-namorada falando sobre o falecimento da mãe dela, de quem o Marcelo era muito próximo. E aí a primeira frase do livro, depois dessa carta, que é quando começa mesmo a história do narrador, não tem um personagem nominal, o nome do personagem nesse livro é Mocinho, então pode ser qualquer um. Ele começa assim: esta é uma história de amor cujo final não é feliz nem triste. Como muitas histórias verdadeiras de amor e de amor verdadeiro, esta é mais uma que acabou em aberto, como um filme francês. Então eu acho que é um livro que ele vai repassando por isso, ele passa pelo momento da juventude, fala sobre a época da ditadura, como é que funcionavam as universidades, as diferenças ali
entre as classes sociais, e eu acho que puxa da gente aquela vontade de continuar lendo como Feliz Ano Velho. Não sei se vocês leram, vocês já leram? Nunca li. Inclusive, Paulo, eu queria te pedir, explica, se você conseguir, assim, nas suas palavras, qual que é o estilo de escrita? Você falou que esse livro, do começo ao fim, segue o mesmo estilo de escrita do Marcelo Rubens Paiva nos outros livros, como no Feliz Ano Velho. Quais que são, na sua opinião, as características desse autor? É uma literatura de autoficção, né? Então você traz ali um relato muito pessoal do escritor que se mistura com episódios que são criados. Tem muita veracidade, tem muita coisa que aconteceu de verdade, é quase como se você estivesse lendo um diário. Tá ali na primeira pessoa, sabe? Então você se sente próximo dele, você vai vendo ele narrando, ele passa pelos acontecimentos históricos que estão tomando o país. Essa questão da ditadura é muito forte. O Marcelo Rubens Paiva também tem um outro livro chamado Ainda Estou Aqui, em que ele fala do Alzheimer da mãe. Ele acaba relembrando um pouco da história do pai, né? Um ex-deputado federal que foi caçado, torturado e morto. E isso é de verdade. Então, eu acho que esse é um pouco da essência do Marcelo Rubens Paiva, de trazer a história dele para dentro de uma história do livro. Você não sabe ali o que aconteceu de verdade, o que não aconteceu, e eu acho que esse é o fascínio que eu tenho pela autoficção, de você saber que aquela história pode ser verdadeira, mas não ter certeza se aquilo aconteceu. Então você acaba trazendo alguns elementos para a sua própria vida, né? Muito bem. Paulo Pimenta, direto da Colômbia, aqui conosco. Hoje, então, tivemos a sugestão de 2 livros, né, Paulo? Para quem está chegando agora, para quem ligou o rádio agora, vamos relembrar essas 2 dicas, então, por gentileza. Vamos sim. A gente trouxe Gabo e Mercedes, Uma Despedida, e a gente trouxe também Do Começo ao Fim, de Marcelo Rubens Paiva. E eu só queria deixar aqui um trechinho desse livro, Do Começo ao Fim, antes da gente terminar, que ele diz o seguinte: essa é uma história em que pergunto se existe uma segunda chance no amor, mas a forma como me lembro de algo não é a mesma que os outros se lembram. O jeito como vejo não é o mesmo como outros veem. Se escrevo o que acredito ser a verdade, foi o que me aconteceu, ou ao menos é a impressão que aquele fato deixou. É real para mim, pode ser completamente irreal para o outro, que presenciou o mesmo instante. Cada um vê e recorda à sua maneira, e o tempo modifica as versões. A vida é baseada em fatos reais, como o amor. Então esse é um trecho de Marcelo Rubens Paiva, Do Começo ao Fim. Acho que essa trilogia dele, que não é uma trilogia, mas são os 3 livros dali, é muito legal. Então, Do Começo ao Fim, Feliz Ano Velho e Ainda Estou Aqui. Recomendo esses 3 livros do Marcelo Rubens Paiva, podem ler sem medo, e tenho certeza de que todo mundo vai gostar bastante. Muito bem. Sexta que vem você vai estar em qual país, Paulo? Sexta que vem vou estar no meu país, Cruzeiro Novo, e depois aí no nosso estúdio, se Deus quiser. Muito bem, Paulo. Obrigada por hoje. Boa viagem de volta. Aproveita o restinho das férias, viu? Gente, eu que agradeço. Muito obrigado a você que nos ouviu. Muito obrigado ao Colégio Simã por apoiar essa nossa coluna. Um grande abraço para todos e uma boa sexta-feira. Muito bem lembrado mais uma vez, o oferecimento do Colégio Simã, essa coluna todas as sextas-feiras aqui no Jornal Nova Brasil Brasília, com o ilustre filho do Colégio Simã, o jornalista Paulo Pimenta, também a Ariane Bittencourt, que já estudou por lá. Anos atrás, né, Ariane? Muitos anos. Não falarei quantos, mas Muito muitos. bem. A gente finaliza a coluna de hoje com uma frase de Ariane Bittencourt aqui, que foi: leia para ganhar palavras. Quando você lê, você ganha palavras. 8h24. É isso.